quando nós falamos de fluidos, nós estamos nos referindo à matéria. Kardec utilizava essa expressão fluidos de forma genérica, por falta de terminologia para dizer dos infinitos estados da matéria. E não somente os estados de matéria que nós conhecemos no plano físico, sólido, líquido, gasoso, radiante e outros, né? Então, há uma matéria primordial que ele chamava de fluido cósmico universal. A palavra fluido não é utilizada no sentido daquele que flui, mas há um estado de matéria diferenciado. Ele, às vezes, utilizava a palavra quintessenciada, matéria quintessenciada, no sentido exatamente de uma matéria que ainda é desconhecida da ciência, mas a gente percebe os seus efeitos. As construções, por exemplo, das colônias espirituais, da vestimenta dos espíritos, seria uma aplicação dessa matéria do mundo espiritual. A ação, portanto, do pensamento na matéria. E qual seria a primeira repercussão do pensamento na matéria? Qual matéria atingível em primeiro lugar? O corpo físico. Então nós falamos exatamente da relação da mente com o corpo, que acontece por causa de um fluido chamado perispírito, não é? Também se referindo a um tipo de matéria específica que liga a alma ao corpo. E isso acontece por meio dos nervos e tal. Então, a nossa ação, o nosso pensamento capaz de gerar saúde, capaz de gerar doença. O nosso pensamento capaz de comunicar emoções a outras pessoas e captar também o nosso pensamento enquanto base de contato com o plano espiritual, os espíritos, e essa interação sendo capaz de causar a enfermidade ou a saúde. O nosso corpo é uma morada e, como toda moradia, ela expressa os sentimentos e os pensamentos do morador. Então, o nosso corpo reflete aquilo que nós temos, que nós somos enquanto alma. Se temos um corpo saudável, se a doença dura, nós somos construtores da nossa felicidade ou infelicidade, não só no plano emocional, mas também no plano orgânico. Doenças são desencadeadas por estados emocionais. Hoje a medicina prova que a depressão, por exemplo, ela diminui as defesas orgânicas. Uma das consequências, também alteração no sistema endócrino, os nossos hormônios ficam desarticulados. Isso tudo causado pelo pensamento. A doutrina espírita agrega a informação de que essa ação acontece através do perispírito e que eu preciso modificar o meu pensamento se eu quiser ter saúde num sentido amplo da palavra, tanto em termos de bem-estar físico quanto bem-estar relacional, na medida da convivência com o plano físico e espiritual. Como despertar para isso? A gente que vive no automático, a grande maioria das pessoas, como perceber a necessidade da vinculação de bons pensamentos à qualidade de vida? A primeira questão é descobrir se estamos ou não no automatismo. Porque no momento em que a gente percebe isso, ou que situações nas quais eu estou automatizado, eu começo a controlar e a compreender pensamentos e emoções. Às vezes a pessoa senta para comer um pacote de bolacha e come o pacote inteiro e não viu o que comeu. As pessoas, diante de uma fechada de carro, no trânsito, soltam um palavrão, agridem. Outras pessoas sacam de uma arma e atiram, são violentos e não percebem. Só vão observar o que fizeram depois do que realizaram. Naquele momento, há como que uma cegueira mental, em que a pessoa agiu no automatismo, porque nós somos habituados a agir mais no automatismo do que com consciência. Nós somos conduzidos assim em função das várias reencarnações, na maioria das vezes, em que nós não aprendemos a reconhecer e controlar emoções. Então, realmente, o automatismo ele impera nas nossas condutas. André Luiz faz até uma comparação muito interessante, utilizando a imagem de uma casa, a casa mental. O automatismo seria a vivência nos porões
dessa casa mental. Nós precisamos sair dos porões emocionais para atingir o plano de consciência, ou seja, de percepção. Como é que eu começo a perceber se estou ou não na fase da consciência? É o momento da escolha. Quando eu já tenho condições de escolher entre duas reações, eu estou raciocinando sobre, eu já entrei na fase da consciência. Por exemplo, se alguém me agride, se a minha tendência ainda é só reagir, eu estou no automatismo. Mas se eu já consigo, diante de uma agressão, parar e pensar, eu posso revidar ou perdoar. Então eu já entrei na fase da escolha. O que caracteriza a fase da consciência é a escolha, é a vontade. Então eu começo já a dominar-me, porque eu consigo perceber a possibilidade de escolha. A maioria das vezes a gente não percebe, a gente reage. Mas no momento em que eu posso parar e revidar ou não, odiar ou não, guardar a mágoa ou não guardar a mágoa, então eu começo a perceber um plano de escolhas. E quando eu faço as escolhas adequadas ao meu bem-estar e ao bem-estar do próximo, eu já estou no plano da consciência. Na maioria das vezes a gente nem percebe isso.